E aí, minha gente, primeiramente uma boa noite. Eu me chamo Renato. Eu me chamo Vânia. Estamos aqui para gravar o primeiro vídeo desse canal. Esse canal que a gente só vai... O conteúdo dele vai ser gravar o que a gente já tem costume de fazer, que é o Evangelho no Lar, né? Nós somos espíritas e toda semana, regularmente, no mesmo dia da semana e no mesmo horário, a gente se reúne para fazer o Evangelho no Lar. E convite de alguém muito especial para nós, né? Alguém muito importante em nossas vidas, alguém que influencia muito na nossa caminhada. Foi feito um convite para esse projeto e resolvemos aceitar. E a partir de hoje, toda semana, a gente vai gravar o nosso Evangelho no Lar e postar nesse canal. E quem sabe aí no futuro, quando as engrenagens estiverem rodando direitinho, a gente consiga fazer ao vivo, né? E aí você que está aí do outro lado possa acompanhar junto com nós, fazer o Evangelho, se quiser junto, abrir na mesma parte, né? Se estiver precisando de uma palavra de conforto, algo para te ajudar a seguir em frente, vem participar com a gente. É isso. Vamos dar início então? Bora. Tá bom, a gente vai fazer uma prece. Ah, você aí, não esquece uma jarra com água, para que a espiritualidade ela fluidifique, e ali coloque o remédio, o componente necessário que você está necessitando, tá certo? Então vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua Palavra, e pedir que fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. A gente vai fazer uma breve leitura do livro escrito pelo Espírito André Luiz, escrito por Francisco Cândido Xavier, tá? Só para dar início ao nosso Evangelho. Você pode aí da sua casa abrir aleatoriamente ou sequencialmente, capítulo a capítulo. Eu aconselho abrir aleatoriamente porque às vezes é um meio que a espiritualidade vê para poder falar com você, para poder puxar sua orelha, né? Então nós preferimos, né, abrir aleatoriamente. Então vamos lá. O assunto de hoje é correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos da escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Difícil a palavra. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Pronto.
E agora a gente vai para a leitura de hoje O do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai ler a passagem do capítulo 17, Sede Perfeitos, com o subtítulo Os Superiores e os Inferiores. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas aquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente, a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus tem lhes provado constantemente que não é nenhuma coisa nem outra, pois as retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova. Quando quer, a retira do mesmo modo. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde um senhor para com o seu servidor, até o soberano para com o seu povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, mas também colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que deveria ser nas tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor? Também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promovestes? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou de tua ambição. Te fiz forte e te confiei os fracos, para que, amparados, os ajudasses a subir até mim. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje eles lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem, por sua vez, e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensado de os cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pôde já ter também abusado da autoridade que tinha. E agora deve sentir, por sua vez, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é que é guiado pelo sentimento do dever que lhe advém de sua fé, e a certeza
de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. Certo. Começo. Quando a gente lê esse título aí, na nossa visão individualista e materialista, desse plano que a gente está, no plano carnal, a gente já associa superior àquela pessoa que tem bens, que tem posse, que tem dinheiro, que tem poder, e o inferior aquele contrário de tudo isso, né? Que está à margem da sociedade, que passa dificuldades financeiras, né? E não é bem isso que o texto vem trazer para nós, né? Que o Evangelho vem trazer para nós, né? Às vezes um homem grande, né? Vamos dizer assim, é muito maior para Deus do que alguém que tem aquele poder excessivo, entendeu? Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil de você entender aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu num lar humilde, ele foi pobre, não teve posse nenhuma, mas foi o maior homem, o maior espírito encarnado aqui nesse plano, até hoje. É o maior homem que existe perante Deus. E era, se fosse ver, uma pessoa inferior, né? Então, aí pode vir a pergunta para nós. Mas por que Deus então delega só para algumas pessoas esse poder, essa riqueza? Eu vejo isso como uma prova. Como você vê? Também, para ver o que você vai fazer com esse poder que foi dado. Se isso vai subir a sua cabeça, ou se você vai utilizar desse poder, digamos assim, para encaminhar outras pessoas, ajudar outras pessoas, né, e não fazer o contrário. Porque eu tenho poder, eu posso humilhar, eu posso mandar, eu dito as regras e vai ser como eu quero. Não. Na verdade, uma equipe, a gente não pode dizer que ela tem um chefe, a gente pode dizer que ela tem um líder. O líder, ele vai mostrar os caminhos para a sua equipe toda chegar ao sucesso. E não impor as suas vontades, porque a vontade de um não faz o sucesso. Na verdade, o bem comum não pode prevalecer sobre o coletivo. E aí vou dar um outro exemplo. Os políticos. Um prefeito, um governador, um presidente. Ele tem um poder enorme sobre a sociedade, sobre as pessoas. Ele conseguiria mudar a vida de centenas e milhões de pessoas. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, né? Dependendo do caso, ele até prejudica já quem está numa pior situação, né? E o que a gente também vê é que ele está sempre procurando mais poder, mais riqueza, e não pensando no próximo, né? É a finalidade pelo qual eles estariam lá. Que ainda não somos seres tão evoluídos, né? A ponto de eu tenho poder, eu vou ser bonzinho. Muitas vezes, quando o poder chega, ele sobe a cabeça. A gente monta na soberba, acha que a gente é o melhor. Porque eu tenho o cargo de chefia. Porque eu sou o diretor. Porque eu sou o supervisor. Somos todos iguais, todos no mesmo barco, né? Todos estamos aqui com o propósito de evoluirmos moralmente. E não é porque às vezes eu tenho um cargo mais baixo que eu sou menos importante. Às vezes o meu cargo, que é o mais baixo, é o mais importante. É o que dá o alicerce para os demais poderem se manter nos seus cargos superiores, né? Então, se cada um cumprir a sua função, o seu objetivo, né, da melhor maneira, todos vão ter êxito, todos vão chegar ao sucesso que pretendem, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar da soberba, né? E cabe a gente julgar? Não, porque a gente também. A gente julga demais. Julga. A gente se revolta demais. A gente somos espíritos falhos ainda, em evolução constante. Mas o que a gente procura quando você começa a ter um pouquinho de entendimento, quando você começa a julgar, quando você começa a ter aquele ar de revolta, vai para o outro caminho.
vai para o caminho oposto, né? Não que seja proibido você julgar, mas você tem o entendimento que aquilo ali não é certo. Porque assim, a lei humana, ela é falha, a lei divina não. Então, esse espírito que recebeu esse poder, esse dinheiro, ele vai ser cobrado. Quando chegar no plano espiritual, ele vai ser cobrado, né? O que ele fez com o que ele tinha, se ele fez da melhor forma, se ele não fez, o porquê que ele fez e o porquê que ele deixou de fazer, né? Então não cabe nós julgarmos, né? Deixa com a questão divina julgar, né? Porque queira que não, ele vai ser cobrado, ele vai ser cobrado. Da mesma forma, quando a gente fala de uma pessoa subordinada, né? Uma pessoa que está num patamar da vida um pouco abaixo, essa pessoa, por dois motivos, ela está ali. Ou até mais, mas um dos dois motivos principais. Ou porque em uma das encarnações, ela usou o poder, ela tinha riqueza, ela usou da pior forma possível, né? Ela não fez aquilo que foi pré-estabelecida para ela fazer, né? Ajudar o próximo. Então, ela vem numa outra encarnação, num oposto, né? Para tentar entender a falha que ela teve numa encarnação passada, né? Ou ela pode vir também nessa forma subordinada, né? Com problemas financeiros, né? Para aumentar a fé em Deus, para aumentar a coragem dela em buscar as coisas, para aumentar a resiliência, né? E tudo converge em uma única coisa, que é a evolução. A evolução intelectual, a evolução espiritual e a moral, né? Porque daqui a gente não vai levar nada. Não vai levar nada. Todos nós, né, que estamos aqui hoje encarnados, é porque a gente precisa melhorar em alguma coisa. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos falhas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Isso é comum, isso faz parte do aprendizado, né? Porque é errando que a gente vai aprender. Só que a gente tem que ir aos pouquinhos melhorando. A gente não vai melhorar da noite pro dia. Ah, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, um alecrim dourado. Não. Se fosse assim, todo mundo já seríamos seríamos espírito de luz, não teríamos a necessidade de encarnar e ficaria todos nós vamos tropeçar, nós vamos errar, a gente vai chorar, mas a gente vai aprender com os erros. A cada passo que a gente der, a gente vai ficar um pouquinho mais forte, a gente vai começar a refletir sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, sobre os nossos atos. Ah, isso aqui não é legal, eu posso começar a melhorar. E de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, vai se aperfeiçoando ao longo da nossa caminhada. Cada obstáculo da nossa vida é um degrau para nosso processo evolutivo. E a gente ainda vai errar muito. Vai errar muito. E vai aprender muito. E vai aprender muito. Por isso que a gente está aqui, né? Esse é Com o propósito. certeza. A gente melhorar e evoluir cada vez mais. Então você aí na condição superior, né, com o poder, avalie, analise e saiba que vai ser cobrado pelo aquilo que você faz. E você na condição oposta, como subordinado, né, faça o seu melhor. Não imagine que ninguém te dá valor, que alguém sempre está vendo. Se, igual eu falei, se não for aqui pela lei humana, provavelmente a lei divina, ela... Se você acha que você não é importante para ninguém, você é Com importante para Deus. Com certeza. O principal. Que é o principal. E Jesus Cristo. Tá? E entenda, a nossa vida aqui é como um jogo de videogame. Cada fase que a gente vai passando vai ficando mais difícil. Só que ao mesmo tempo que vai ficando mais difícil, a gente vai pegando a manha do jogo e consegue driblar as dificuldades, né? Então, se você caiu, levanta, faz de novo. Caiu, levanta, faz de novo. O importante é não desistir jamais e saber que a gente está aqui para evoluir. A única forma de evolução é encarnar, errar, acertar, errar, acertar, errar e acertar. Certo? Quer falar mais alguma coisa?
Não? Então, pessoal, o evangelho de hoje vai ficar por aqui. A gente vai fazer o encerramento, tá certo? Então vamos lá. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que compareceu por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas que respeite sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E peço que fluidificar essa água para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, então é isso. Rapidinho, eu vou dar só uma palavra. O nosso evangelho é toda segunda-feira às 20 horas, né? Só essa semana que o vídeo vai ser postado na quarta, mas de via de regra ele vai ser postado pela terça de manhã, né? E quando eu falo que o nosso evangelho é toda segunda-feira às 20 horas, se você já faz ou vai começar a fazer, estipula um dia da semana e uma hora sempre no mesmo dia e horário dessa semana. Isso porque a espiritualidade, ela se compromete em estar no local que você está fazendo o evangelho para poder agregar, para poder colaborar com o evangelho. Então imagine você tem uma reunião, você sabe que a reunião vai acontecer, mas você não sabe o dia nem a hora. Tem condição? Não tem. Então se comprometa em estar sempre naquele mesmo dia e horário, né? E ainda já falo mais. Comece fazendo no mesmo horário que a gente, que aí no futuro, quando a gente começar a fazer ao vivo, a gente faz um enorme evangelho, né? Vocês aí comentando, a gente vai abrir os comentários, a gente aqui, a gente consegue uma corrente de vibração enorme. Imagina até onde isso vai alcançar, né? Então já vamos alinhando as coisas para que no futuro, quem sabe bem próximo, a gente consiga fazer esse evangelho. Mas, se não for possível, claro, né, na segunda-feira às 20 horas, você pode escolher um horário mais adequado no dia da semana também, que atenda a sua necessidade. Às vezes esse dia, na segunda-feira, às 8 horas, você está na correria, você está voltando do trabalho. Então você pode escolher um momento mais tranquilo e o dia também, para você poder realizar o evangelho. Tá certo? Tá certo. Vou dar só mais uma palavrinha rápido. É o primeiro vídeo, a gente tem que dar umas orientações. De antemão, acho que eu quero pedir, já falar em nome de nós dois, pedir desculpa a qualquer besteira que a gente venha falar, qualquer equívoco que a gente venha ter aqui, né? Do momento que a gente ouviu esse convite até o dia de hoje, quando a gente gravou esse primeiro vídeo, a gente pensou muito e chegamos a uma conclusão que a gente não está aqui para ensinar. Para ensinar tem um monte de pessoa boa para ensinar, né? Com sabedoria. Na verdade, a gente entendeu que esse projeto aqui vai ser mais para a gente aprender. Mais para nossa evolução. Para nossa evolução, né? E a gente quer dividir essa nossa evolução, esse aprendizado com você. Então, se acontecer de a gente falar alguma besteira, algum equívoco, já entenda que vai acontecer. Nós somos falhos. Não somos experts. Não somos experts. Estamos aprendendo com vocês. Com vocês. Não estamos aqui para ficar famoso. Não estamos aqui para ficar conhecido. Para ganhar dinheiro. Para estar no hype, como diz os jovens. Eu nem sei o que é isso. Não sabe o que é isso também? Tá, nem estamos para isso também não. Na verdade, é só para pensar em nossa evolução. Tá certo? Tá bom? Então tá certo, pessoal. Até a semana que vem. Tenham uma boa semana, né? Fiquem com Deus e com Jesus. Um grande abraço, né? Até semana que vem e fiquem na paz de Deus, certo? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.